O grande senão é que depois de encontrarmos e de fazermos um contrato de promessa compra e venda com a moradia nova, temos um prazo relativamente curto para poder vender a nossa, porque há poucos compradores que estão disponíveis para aguardar 1 ou 2 anos para poder fazer a escritura depois do seu imóvel. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos um vídeo um bocadinho especial para falarmos sobre um tema que gera sempre alguma polémica, sobre quem está a trocar de casa. Gostava de conhecer também depois a vossa opinião, deixe ficar também nos comentários qual seria a vossa opção ou qual foi a vossa opção. O tema tem a ver com a troca de casa, se devo comprar primeiro a nova e depois vender a minha atual, ou se devo primeiro vender a minha atual e depois comprar a nova. Muito recentemente acompanhei 2 clientes com visões distintas, um que estava a vir de Lisboa e a comprar no Porto e um outro que estava a trocar na mesma zona de residência, mas estava a trocar uma moradia que não tinha zona muito grande a exterior para uma moradia com um terreno muito amplo. E os dois tomaram opções diferentes e daí por ter-me lembrado de partilhar este vídeo também convosco. Falando um bocadinho das vantagens e desvantagens de cada um destes processos, quando nós decidimos que temos a nossa casa atual e vamos comprar primeiro uma nova, aí nesse caso nós temos muito tempo para poder decidir, o que pode ser útil porque normalmente o processo de seleção de uma casa é um processo relativamente longo. O grande senão é que depois de encontrarmos e de fazermos um contrato de promessa compra e venda com a moradia nova, temos um prazo relativamente curto para poder vender a nossa, porque há poucos compradores que estão disponíveis para aguardar 1 ou 2 anos para poder fazer a escritura depois do seu imóvel. E isso pode trazer também a desvantagem de, não se conseguindo vender a nossa casa atual, poder ter que se fazer ali algum tipo de financiamento adicional ou encontrar-se ali uma solução temporária que traz maiores custos financeiros para esta operação. Apesar disso, há alguns bancos que têm algumas soluções exatamente pensadas para este motivo, portanto, para quem compra inicialmente a casa e que dão depois ali um período alongado de carência de juros ou de juros e de capital para se poder fazer a venda da casa atual sem esta pressão adicional. Por um outro lado, quem decide vender primeiro a sua casa, depois poderá contratar um prazo um pouco mais longo ou não para mudar, fazer esta troca, portanto depende também sempre do comprador, e poderá também fazer uma mudança temporal para uma casa, arrendar, por exemplo, um apartamento que temporariamente lhe permita ter mais tempo para comprar a sua nova habitação. Tem a grande vantagem de que quando nós vendemos a nossa casa atual, as nossas contas ficam logo perfeitamente definidas, porque sabemos exatamente quanto é que vamos receber pela nossa casa e, portanto, aí o nosso orçamento está perfeitamente definido para fazermos a nova aquisição. Depois poderá haver aqui o problema da questão da mudança dos bens, dos móveis. Portanto, quando nós vendemos a nossa casa atual e temos que o entregar, precisamos encontrar um espaço para colocar todos aqueles nossos pertences, que se formos para uma casa temporária ou se não conseguirmos encontrar exatamente o imóvel que procuramos neste espaço de tempo, poderá ser necessário recorrer a um armazém, a uma garagem, para um depósito temporário dos nossos bens. A minha opinião, e aquela que eu costumo recomendar a todas as pessoas que acompanham, é que façamos aqui um processo híbrido, se pudermos falar desta forma, portanto, em que primeiro, antes de vender a nossa casa atual, saibamos qual é a expectativa de valor que o mercado nos poderá oferecer e isso normalmente através da procura com um consultor imobiliário conseguimos ter uma expectativa de valor, um intervalo de valor provável de comercialização do nosso imóvel hoje em dia. Sabendo essas contas, conseguimos definir qual o orçamento que temos disponível para comprar um novo imóvel. E então, com esse orçamento, podemos ir perceber o que é que o mercado tem para nos oferecer. E se conseguirmos ver uma oferta em quantidade significativa que nos agrade, 5, 6, 7 imóveis possíveis que nós gostaríamos de visitar e que em princípio correspondem ao preço, à localização, à tipologia e aos acabamentos que nós gostaríamos, é porque o mercado tem uma oferta suficiente para nos oferecer quando nós estivermos em condições efetivamente de mudar de casa. Estão feitas estas duas etapas iniciais
e que são etapas sem grande número de visitas. Eventualmente poderemos ter que visitar um ou outro imóvel para conseguir confirmar que realmente aquilo que nós vemos corresponde às nossas expectativas. Aí sim estamos em condições de vender o nosso imóvel e de definir na venda desse imóvel um prazo um pouco mais alargado, 4 ou 6 meses, que é o prazo que eu normalmente recomendo, para podermos entregar o nosso apartamento. Então, fazemos a venda do nosso apartamento, ou seja, assumimos o compromisso de venda do nosso imóvel, do nosso apartamento, da nossa moradia, e depois então temos 4 ou 6 meses para ir ao mercado que nós já conhecemos previamente, que percebemos um bocadinho quais eram as ofertas que tinham e que não tinham, e agora que já temos a certeza que o nosso orçamento bate certo, nós podemos ir procurar um novo imóvel no mercado e fazer o contrato de começa compra e venda já deste novo imóvel e acertando depois as datas de entrega do nosso com as datas de entrada no novo. Espero que esta solução faça sentido para si. Se não fizer, não se esqueça, deixe ficar nos comentários a sua opinião e qual foi o seu processo de decisão. Veja também na descrição deste vídeo os 2 exemplos que lhe referi, o testemunho destas 2 pessoas com visões distintas. Não há respostas certas, há apenas aquela que escolher que seja a melhor para si. O meu nome é Luís Baldaco, da parte da Investim, e já sabe, se conhecer alguém que esteja à procura de casa ou que esteja em processo de troca de casa, partilhe este vídeo que seguramente será importante para ele. Obrigado e até à próxima.